Olá pessoal, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do seu fuso horário, espero que todos estejam bem. Hoje o nosso tema vai falar sobre o discípulo de Jesus nas vésperas das eleições. Estamos no início do mês de agosto e, portanto, estamos nas vésperas das eleições. Então, alguns se perguntam, né, como cristãos, como é que nós, não sei se você já viu aquela live, né, pelo Facebook e YouTube, mas está lá, se você quiser pode pesquisar. Então, vamos dar seguimento ao nosso tema em destaque. Antes de mais nada, quero ler Mateus 2, diz assim: Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Verso 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia ou o governador que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. Bom, eu vou pular para o verso 16. Diz assim: Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Pois bem, então, o nascimento de Jesus, podemos ver aqui, teve implicações políticas, porque dizia-se na profecia que haveria de nascer o Messias, o prometido, o Cristo. E na linguagem judaica, Cristo, Messias, o guia, são títulos políticos. É como se, né, agora está se dizer que vai nascer aquele que vai libertar o povo angolano, né? Vai trazer paz, vai trazer estabilidade social, política e econômica, vai melhorar as condições da nação, vai trazer paz, ele vai ser o guia. Então, Messias, Cristo, são títulos políticos, ungido de Deus, quer dizer, aquele que Deus escolheu para ser o guia, para ser o caminho, para ser a referência, para governar. Então, só que quando Jesus chega, ele diz assim: o meu reino não é terreno, meu reino não é deste mundo. Então o rei ficou preocupado e conforme acompanhastes na leitura, Herodes mandou matar todas as crianças da sua cidade e das cidades vizinhas dos 2 anos para baixo. Dentro dessa perspectiva, a primeira coisa que nós podemos dizer é que sim, o Evangelho tem implicações políticas. As afirmações que visam separar igreja, Estado, sagrado, profano, fé e ciência não condizem com a realidade. E Desmond Tutu disse uma coisa muito interessante. Desmond Tutu, que foi Prêmio Nobel da Paz, arcebispo anglicano na cidade do Cabo, ajudou no processo de reconstrução civil e social do seu país. Desmond Tutu disse: não há nada mais político do que afirmar que religião e política não se misturam. Então, quando alguém diz: olha, religião e política não se misturam, no entendimento de Desmond, essa afirmação já é política. Por quê? Porque direciona-se a um grupo social. Então, lida com a população, né? E ainda há uma discussão sobre a questão da colonização e evangelização. Se a gente vê bem, tanto na África do Sul como em Angola, o processo de colonização e evangelização quase que aconteceram ao mesmo tempo. E a pergunta é:
era mesmo colonização, era colonização mascarada de evangelização, tanto que se diz que Nelson Mandela, né, se atribui essas falas a Nelson Mandela, que disse os americanos nos ensinaram a orar e quando eles vinham, eles tinham o God, nos encontraram com o God e eles nos ensinaram a orar e nós oramos. E quando acordamos, eles tinham o gold e nós ficamos com o God. Então, pensa nisso, né? Pois é, então, Jesus disse que o seu reino não é deste mundo, mas o seu reino sim incomoda este reino, o reino terreno. O seu reino tem sim implicações políticas. Ele disse isso em João 18:36. Martin Luther King disse uma coisa muito interessante ainda dentro desse tema. Tenha consciência de que qualquer religião que professe uma preocupação com as almas dos homens, mas que não esteja igualmente preocupada com as favelas a que eles estão condenados, com as condições econômicas que as estrangulam e com as condições sociais que os debilitam, é uma religião espiritualmente moribunda, que só falta ser enterrada. Já se disse muito bem, uma religião que termina no indivíduo é uma religião que termina. Martin Luther King. Então você vê, deu para entender, né? É uma religião que só se preocupa com o lado espiritual do homem, que diz, olha, a nossa terra não é aqui, é lá no céu, por isso não importam as coisas que acontecem aqui, você segue só teu Senhor, adora só o teu Deus, e não se preocupa com as pessoas que morrem de fome, morrem de frio, morrem de sede, andam desnutridas, sem educação, não se preocupa com essas questões. Então é uma igreja moribunda. Por quê? Porque o homem tem o homem não é só espírito, nós não somos espíritos simplesmente, somos corpo, alma e espírito. Temos o lado físico, temos o lado emocional e o lado espiritual. Então o homem é completo, é integral, né? O ser humano. Então, como alguém já disse, que corpo sem alma, sem espírito é defunto, espírito sem corpo é fantasma, né? Então é isso aí. Agora, onde é que o pastor entra? Nossa primeira parte para por aqui e até o próximo vídeo.